maravilhosa. Amém, cidade de Pedro Gomes. Amém, todos os ouvintes. Amados, a palavra revelada neste sábado de manhã é sobre mentira. É forte a palavra. E essa palavra, mentira, ela traz consequência para a vida humana, ou seja, para a vida das pessoas. Às vezes, nós, ser humano, sempre usamos essa tese e essa tática. É uma mentirinha muito pequena. Então, é uma maldição pequena na sua vida. E conforme essa mentira vai aumentando, a maldição vai crescendo na sua vida. E o significado de mentira: ato ou efeito de mentir, engano, falsidade e fraude. E Mateus, quando ele estava ouvindo as pregações de Jesus, ele atento, e ele era um cobrador de impostos romano, e ele foi uma pessoa que se converteu ao Evangelho. E quando Jesus estava escrevendo, falando para aquele povo, para aquela multidão, Mateus, muito atento em todos os detalhes, escreveu as escrituras sagradas que hoje está nas nossas mãos. Que nesse instante nós possamos estar abrindo a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 37, para nós observarmos o que Jesus falou e o que Jesus está falando nesta manhã. Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, Jesus está querendo dizer que nós, ser humano, nós temos que ter as respostas sim na nossa língua. Nós temos que estar afiado para responder as coisas. Mas nós temos que responder as coisas com sabedoria e não querendo levar lucro em cima usando um falso linguajar. Então, por isso que Jesus está pegando nesta manhã e falando que nós temos que ter uma postura, né? Nós temos que ter uma postura, aquilo que nós observamos que é errado, nós temos que falar que é errado e não compartilhar do que é errado. E quando você vê que uma coisa é certa, você deve compartilhar dessa coisa que é certa. Então, por isso que Jesus está declarando nesta manhã: seja o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Então, o mal ele vai crescer na vida de uma pessoa. O mal ele cresce na vida de um ser através da mentira. Então, quando a pessoa fala, eu estou mentindo, um pecado que é pequeno, então uma maldição pequena está entrando na sua vida. E conforme vai passando os anos e a mentira vai aumentando, né, a procedência maligna vai tomar posse da vida daquela pessoa. Então, que nessa manhã nós vamos compartilhar da palavra de Deus, tá? Quero convidar para que nós possamos estar entrando no texto dessa manhã, que está no livro de Atos dos Apóstolos, o livro de Atos, que está no capítulo 5, no versículo 1 até o 11, tá? Essa vai ser a palavra revelada, essa vai ser a palavra profética que vai ser proclamada nesta manhã de sábado a respeito dessa palavra mentira. Então, que nesta manhã você possa estar compartilhando dessa palavra no livro de Atos, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Então vamos lá para o texto.
Versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: mas um certo varão, ou seja, um homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve, versículo 2, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Então nós podemos observar nessa manhã, no versículo 1 e no versículo 2, que Ananias e Safira, esse casal era um casal cristão. Era um casal que andava junto com os apóstolos. Eles andavam junto, evangelizando, proclamando o evangelho nas terras vizinhas onde eles andavam. E Ananias e Safira era um povo que andava sempre presente junto com os apóstolos nessa caminhada e nessa jornada. Era um casal cristão. E olha o que aconteceu com esse casal que era seguidor dos apóstolos, um casal cristão. Olha a consequência que aconteceu na vida desse casal. Versículo 3. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o seu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retives parte do preço da herdade? Então nós podemos observar neste momento que Safira e Ananias, eles cometeram algo a respeito da mentira na vida desse casal, e através dessa mentira algo aconteceu na vida deles. Eles deixou o mal entrar no coração deles. E esse mal que eles deixaram entrar no coração dele, através de uma mentira, aconteceu algo terrível na vida deles. Versículo 4. Guardando-a, não ficava para ti, e vendido, não estavam em teu poder. Por que formaste esse desígnio em teu coração? E não mentisse aos homens, mas a Deus. Então, Pedro corrigiu Ananias. Por que Pedro corrigiu Ananias? Porque ele sabia dos deveres cristãos naquele procedimento, né? Porque cada religião tem seus procedimentos religiosos, né? Então eles tinham um procedimento religioso na época deles, né? Ordem, decência, como que tem que trabalhar na obra, como que tem que respeitar a obra, como que tem que investir na obra, como que tem que se dedicar na obra. Então esse casal, ele sabia dos deveres eclesiásticos na vida deles, junto com os apóstolos, que naquela época eles andavam tudo junto. O que um comia, todos comiam. E quando eles vendiam algo, né, era tudo devolvido em prol do povo e da sociedade. Então o que aconteceu com esse casal? Eles pegaram a propriedade deles, né, algo de terras, de valores que estava na vida deles, e eles venderam, entendeu? Essa propriedade, e através da postura cristã e dos deveres cristãos, eles tinham que levar um certo valor para ser aplicado na obra dos apóstolos, que estava investindo no ministério de Jesus, de Deus, espalhando a salvação para o povo. E eles esqueceram desse procedimento eclesiástico. E olha o que aconteceu no versículo 5. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos que isso ouviram. Então Ananias
ouvindo o sermão do apóstolo ali, ensinando ele que ele errou, porque ele é exemplo, ele é uma pessoa cristã, é uma pessoa que estava andando junto com os apóstolos e ele estava fazendo uma conduta que não era lícita. E quando Pedro estava dando esse sermão para ele expirou. Esse momento foi o momento do suspiro da morte que chegou sobre a vida de Ananias. E olha o que aconteceu no versículo 6. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando para fora, o sepultaram. Então, olha o que aconteceu através de uma mentira. Então nós podemos observar que a mentira, ela vai trazer consequência para a vida de um ser humano. E a pessoa quando honra Deus, as pessoas que falam do nome de Deus, as pessoas que falam que acreditam em Deus, as pessoas que falam que tem Jesus na sua vida como único suficiente Salvador, você entendeu? Essas pessoas são as pessoas que são mais cobradas por Deus. Por quê? Porque você está dando exemplo, você está proclamando, você está evangelizando. Então você tem que ter uma postura diferenciada. Então o que acontece? Através da mentira, eu estou cavando a minha sepultura. Então nós podemos observar que a pessoa, quanto mais mente, entendeu? Pior vai ser a morte da pessoa. Então às vezes mortes terríveis acontecem. Mentiras terríveis. Mortes tranquilas. É porque não há mentira. É uma coisa natural que aconteceu. Porque todo ser humano vai morrer. Então, todo ser humano tem direito de escolher a sua morte. Você quer uma morte tranquila? Seja fiel a Deus. Você quer uma morte tranquila? Honra esse Jesus que você fala que bate no peito e tem ele. Para você ter uma morte tranquila. Quer uma morte terrível? É só continuar mentindo, que as consequências vão vir. E as consequências foi terrível na vida de Ananias. E também aconteceu algo terrível também na vida de Safira. Por quê? Porque Safira sabia da verdade e fez o quê? Mentiu. Então, olha o que aconteceu no versículo 7. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, e não sabendo o que havia acontecido. Olha aí, ela viu aquele tumulto, né? Aquela muvuca lá, aquele povo reunido, e ela não estava sabendo de nada. E depois de 3 horas que o esposo fechou os olhos e morreu, ela chegou lá. Aí se prepara pelo sermão que ela levou também, né? Por que ela levou esse sermão? Porque ela era uma pessoa também cristã, uma pessoa religiosa, uma pessoa que andava junto com os apóstolos, uma pessoa que comia junto com os apóstolos, uma pessoa que ajudava na obra, uma pessoa que ajudava no ministério. Ela sabia dos procedimentos eclesiásticos, ela sabia dos deveres cristãos, ela sabia da postura dela e do trabalho que ela estava exercendo naquela época junto com os apóstolos. Ela sabia de tudo. Então, olha o que aconteceu no versículo 8. E disse-lhe Pedro, olha aí o sermão que ela levou: dize-me, vendeste portanto aquela propriedade, ou seja, herdade? E ela disse sim. Portanto, ela pegou e falou que foi vendida aquela propriedade. Ela falou para Pedro até o valor que foi vendido. Aí olha o que Pedro falou para ela. Então Pedro lhe disse: por que e que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão
a ti. Olha aí o que aconteceu. Pedro, às vezes a gente acha que a pessoa, quando está à frente da obra, que quer ensinar o certo para as pessoas parecem que tem raiva, né? Tem hora que eu fecho os meus olhos e imagino esse momento aqui, quando Pedro estava dando esse sermão aqui, né? Porque praticamente esse sermão de Pedro aqui era o sermão da morte da Safira. Eu fico pensando nas pessoas que estavam lá em volta lá, de certo já ficaram com tanto ódio de Pedro, né? Por ter feito isso, porque vai falar assim, foi Pedro, você que matou Safira. Porque você foi muito... Você tinha que ir com jeitinho, você tinha que passar a mão na cabeça dela, ir com carinho. Você tinha que ir todo delicadinho para que ela recebesse aquela notícia. Para não ser uma morte desse jeito, tinha que ser uma morte gostosa, né? Às vezes a gente não sabe o que o povo ali em volta pensar de Pedro, né? Que estava já ensinando a verdade, né? Porque... qual que era a postura de Pedro ali naquele momento? Ele declarou a verdade, entendeu? Que a pessoa mentiu para o Espírito do Senhor, a pessoa mentiu para Deus, né? Às vezes, no mundo que nós vivemos, a pessoa está tendo lucro financeiro, enganando em cima da mentira. Só que isso aí depois vai trazer um peso, vai trazer uma consequência, entendeu? Às vezes tem pessoas que falam assim, cara, eu tenho tanto dinheiro e não estou conseguindo cuidar da minha saúde. Eu tenho tanto dinheiro para comprar as coisas, para suprir a minha saúde. Mas às vezes a pessoa conseguiu aquele dinheiro lá em cima da corrupção. A pessoa conseguiu aquele dinheiro de um procedimento fraudulento, enganando, extorquindo. Então, a pessoa, ela vai ter a recompensa dela. Por quê? Porque a pessoa enganou quem? O Espírito do Senhor. Enganou quem? O poder sobrenatural, que é o poder do Deus vivo. A pessoa está enganando a si própria, enganando a Deus. E através dessa enganação, a pessoa está cavando a sua sepultura, a pessoa está cavando a sua morte. E foi o que aconteceu neste momento quando Pedro estava ensinando. Pedro ensinou o tempo todo para aquele casal qual é a postura de uma pessoa que é cristã, qual que é a postura de uma pessoa que tem cargos ministerial, qual é a postura da pessoa que está ali à frente da obra, qual que é a sua postura através ali da responsabilidade que você tem no ministério. Você está honrando o seu ministério, você está honrando o seu cargo, você está honrando o seu compromisso, você está sendo fiel a Deus, ou você está fazendo aquele trabalho de qualquer jeito, como Safira fez, como Ananias fez, um trabalho fraudulento, um trabalho enganando a Deus. Mas nós aqui nesse mundo que nós vivemos, nós podemos observar que nós conseguimos enganar uns aos outros, mas depois vai vir a consequência que vem do alto, a consequência de Deus. E a questão é essa: você está preparado? Você está preparado para sentir o peso da mão de Deus através da mentira? Porque depois não adianta ficar chorando, não. Porque a morte veio para Ananias, a morte veio para Safira. Porque eles não honraram o compromisso, eles não honraram ser fiel a Deus, eles brincaram. Eles brincaram de ser religioso, eles brincaram de ser pessoas cristãs. Eles zombaram de Deus, porque não levou o cargo deles com honra, com dedicação, com responsabilidade. Levou na zombaria. E através da zombaria chegou na vida e na porta deles a morte. E nós podemos observar que quando Pedro deu esse sermão para ela, foi para ela reconhecer o ato e a recompensa que ela teve na vida dela, junto com Ananias, através da mentira. E no versículo 10, olha o que a palavra de Deus fala: e logo caiu aos pés e expirou.
Olha aí. Caiu na frente de Pedro. Caiu nos pés de Pedro. Continuando o texto. Entrando os jovens, acharam morta e a sepultaram junto de seu marido. Então, olha a consequência que aconteceu na vida daquele casal. Eles partiram desse mundo. Mas a questão é, foi uma morte verdadeira? Foi uma morte de pessoas que estavam vivendo sim, sim ou não, não? É pessoas que conhecia a verdade, mas não estavam vivendo a verdade? Pessoas que bate no peito e fala que é religioso, mas não vive a verdade? Pessoas que falam que acreditam em Deus, mas não vive a verdade? Pessoas que falam que tem Jesus na sua vida como único suficiente Salvador e não vive a verdade? É isso que vai acontecer. É isso que Deus revela nesta manhã de sábado. Esse é o poder de Deus sobre a vida de quem mente. E voltando no texto, no versículo 11, olha que a palavra de Deus fala. E houve um grande temor em toda a igreja e entre todos que ouviram estas coisas. Olha o que aconteceu. Um grande temor aconteceu nas igrejas. Então nós podemos observar que hoje eu tenho certeza que tem várias religiões que estão escutando essa mensagem. E religiões são todas o quê? Todas igrejas. Que a palavra de Deus está proclamando aqui no livro do Atos dos Apóstolos. Esse livro do Atos dos Apóstolos está sendo declarado nesta manhã para todas as igrejas. Todas. Se você fala que acredita em Deus, mas não está honrando Ele. Se dentro da sua igreja você fala que tem Jesus na sua vida, mas não está honrando Ele. Se você sabe dos seus deveres, se você sabe das suas responsabilidades eclesiásticas e está mentindo. Hoje eu tenho compromisso na obra, hoje eu tenho compromisso no ministério, eu não vou não. Eu não vou porque eu vou ficar jogando sinuca, eu vou ficar jogando baralho, eu vou ficar jogando videogame, eu vou ficar jogando bola, eu vou ficar andando de bicicleta, eu vou ficar fazendo as coisas. Eu não vou. Se prepara, irmãozinho e irmãzinha. Se prepara. Que você está mentindo não é para a igreja. Você está mentindo para Deus. E se você está disposto a ganhar um prêmio por causa dessa mentira que está vivendo, pode ficar tranquilo que o seu prêmio vai vir. Agora, se você quer receber um presente de Deus, então viva. Viva os ensinamentos. Viva o que é verdadeiro. Fuja da mentira. Porque nós podemos observar que nessa manhã Jesus falou com a própria boca dele. Jesus falou com a própria boca dele nessa manhã, naquele livro que nós citamos em Mateus 5,37. Jesus falou com a boca dele que nós temos que ser sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é procedência maligna. Então quando a pessoa, às vezes a pessoa está servindo o mal e não sabe. Por quê? Porque eu estou mentindo, mas é pouquinho. E o mal está entrando de pouquinho na sua vida. Mas eu já sou diferente, eu minto é bastante. O mal está entrando bastante. Aí depois vai vir a consequência. Porque você está plantando coisas ruins na sua vida. E essa coisa ruim, ela vai crescer. Ela vai se manifestar. Essa coisa ruim vai trazer consequência na sua vida. Então, que nessa manhã
O que Deus quer do povo? O que Deus quer das igrejas? Que é o que Pedro falou aqui no versículo 11. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Olha, tem que ter temor. O povo começou a ter temor. O povo começou a falar: esse é o momento de mudar de vida. A igreja pegou e abriu o olho, falou: gente, esse é o momento de nós mudarmos de vida. Porque olha o que aconteceu com esse casal cristão. Olha o que aconteceu com esse casal que falava tanto de Deus. Olha o que aconteceu com esse casal que falava que tinha Jesus na vida deles. Olha o que aconteceu com esse casal que falava tanto em Deus e morreu mentindo por poder do Espírito de Deus. O que acontece com a pessoa que mente por poder do Espírito de Deus? Morte. E às vezes a pessoa acha que é só essa morte carnal. Não é essa morte carnal. Vai ser uma morte espiritual. Então que nessa manhã você possa ser como essa igreja que teve um grande temor. Que você é a igreja. Eu não estou falando da construção do prédio, eu estou falando de você. É você. Você é a grande igreja. Você tem que ser a pessoa hoje desse grande temor. Que a partir de hoje você possa se libertar, porque Deus quer algo do povo. E nós vamos ver agora o que Deus quer do povo no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 25. Olha o que fala: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membro um dos outros. Então, a palavra de Deus está declarando que nós somos membro um dos outros. Nós somos todos iguais. Não importa se você tem dinheiro, se você é pobre, não importa a sua cor, tá? A palavra de Deus está falando aqui que é para todos, tá? Que é para deixar a mentira e viver a verdade. Então não importa o que você é, o que você faz. Se você vive a mentira, você vai ter uma recompensa. Se você vive na verdade, você vai receber o seu presente. Então que nessa manhã você possa fazer esse despertamento. Nós sabemos muito bem que a programação, a voz do Evangelho, ela tem um significado muito grande, é a boca de Deus. Não é eu que quero ser melhor do que ninguém, não é eu que quero ser o bambambam. Se eu também não viver o que está sendo aqui, membros um dos outros, eu também vou expirar, como Ananias e como Safira. Por quê? Porque eu estou falando. Eu falo que acredito em Deus. Eu falo que eu tenho Jesus na minha vida como único e suficiente Salvador. Eu falo que eu sou uma pessoa cristã. Então, se eu não viver o sim, sim e o não, não, como deve ser vivido, vai acontecer algo na minha vida. Vai acontecer algo na minha morte. E é eu que escolho o que eu quero para minha morte. Deus deixou eu para escolher que tipo de morte que eu quero ter. Então que nessa manhã você possa escolher da melhor forma possível. Nós sabemos muito bem que tem uma passagem bíblica que fala assim: ficarão de fora qualquer que ama e comete a mentira. Vai ficar fora. Vai ficar fora dos padrões de Deus, vai ficar fora daquilo que agrada a Deus, né? Tá, essa palavra que ficarão de fora qualquer que ama e comete a mentira, está em Apocalipse 22:15. Lá fala sobre isso, que os mentirosos não vai ter lugar não. As pessoas que partir desse mundo vivendo na mentira, não vai ter lugar não. Junto de Deus não. Em outro lugar.
Então que nessa manhã você possa se libertar. Peça perdão. E a partir de hoje você vai ser uma pessoa diferenciada. Você vai ser uma pessoa que vai viver a verdade. Você vai saber o momento de falar sim, sim. Você vai saber o momento de falar não, não. Eu tenho certeza que a partir de hoje, se você prestou atenção nessa mensagem, você vai mudar o tipo da morte que você ia ter aqui nessa terra. Então que você possa, nesta manhã, fazer esse despertamento. Que o poder de Deus possa estar derramando em sua vida. E eu vou deixar um versículo aqui para você abrir a sua Bíblia e ler. Eu não vou ler ele não, é você que vai abrir a sua Bíblia e vai ler. E marca ele, tá? Porque muitas das vezes nós queremos prova, né? Quem que é o dono da mentira? Às vezes nós queremos saber realmente quem que é o pai da mentira, quem que é o responsável, e aqueles que vivem na mentira, para onde que vão? E quem é o pai da mentira? Quem é o dono da mentira? Está lá em João, capítulo 8, versículo 44, tá? Que você abra sua Bíblia, marque esse versículo e lê quem que é o pai da mentira e quem é o dono da mentira, e quem vive na mentira, para onde que vai? E quem morrer na mentira, para onde que vai? Então que hoje você possa se libertar da mentira. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Palavra forte, né? Mas ela é forte, você sabe por quê? Que é para você mudar. Por quê? Para você ir para a glória do Senhor. E nesse momento eu quero pedir para você escutar essa canção e se relaxa na presença do Senhor, e se entrega na presença do Senhor, e mude, se transforme na presença dele nessa manhã. Tudo foi anunciado, tudo foi proclamado para que haja transformação na sua vida. A palavra revelada de hoje foi uma palavra de transformação. Amém. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Você vai andar nela. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais Lá não vai ter morte. tristeza e dor. Nunca mais A morte é só aqui na terra.